Beleza, João. Tá gravando, fica à vontade, cara. Opa. Então, gente, eu me chamo João Oliveira, né? Trabalho com Business Intelligence. Sou analista de Business Intelligence hoje na GAVB, tá? Uma empresa aqui da minha cidade, de Canoas, do Rio Grande do Sul, né? É uma empresa que ela cresceu bastante no último ano, inclusive, né? Apesar do ano difícil, ela cresceu bastante. Sou instrutor de Business Intelligence também, e aí eu vou começar a falar um pouco sobre a minha jornada profissional a partir disso, tá? E estou graduando em processos gerenciais. Eu queria fazer uma pergunta antes de seguir em frente aqui na apresentação. Tem alguém aqui que está há um ano, dois na área de TI ou não é da área de TI? Pessoal, quem quiser, fica à vontade para abrir o áudio também, tá? Não, vocês Ou estão. quiser mandar no chat, enfim. Só um parêntese mesmo, porque isso vai dar base para o que eu vou seguir falando, tá? Não, deixa eu ver aqui. Opa, como é que eu abro o chat aqui agora, estando compartilhando a tela? Aqui, ó, não sou da área de TI, mas estou estudando desde março no curso do Leo Karpinski. Sou da área de TI há mais de 7 anos, sou da TI há muito tempo, sou há um ano, beleza. Tá, legal, era isso que eu queria saber. Então, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Tá, eu pergunto isso porque, tá, gente? Quem já é aluno lá do curso do Leonardo, né, do Karpinski, já deve ter visto uma apresentação lá que eu fiz com ele logo que ele gravou o curso. Ele me entrevistou, né? E de lá para cá, bastante coisa mudou, assim, mas basicamente, tá, em resumo, eu não sou da área de TI, tanto que eu sou graduando em processos gerenciais, tá? Eu trabalhei 10 anos na área de logística, em diversas posições, tá? De auxiliar de alguma coisa a analista de operações, tá? E nesses 10 anos eu devo ter trabalhado em umas, vamos dizer aí, uma média de 10 transportadoras, tá? Algumas eu fiquei menos tempo, outras eu fiquei mais tempo. Mas uma coisa que aconteceu na minha jornada foi que toda transportadora por onde eu passava, eu sempre era o menino do Excel, né? O planilheiro, né? E aí foi onde eu comecei a me dar conta que eu podia dar mais atenção a esse lado, né? De análise de dados que eu já fazia no Excel. E aí foi onde eu conheci o Power BI e acabei conseguindo uma oportunidade aí através do LinkedIn, onde eu comecei a compartilhar os meus estudos com o Power BI, né, no LinkedIn. E o Senac, Rio Grande do Sul, onde eu já ministrava alguns cursos de Excel, né, me perguntou se eu tinha interesse em trabalhar com inteligência de mercado. Lá eu trabalhei por um ano com inteligência de mercado e esse ano que eu entrei efetivamente na área de TI, tá? Comecei a trabalhar como analista de BI numa consultoria aqui de Porto Alegre e agora estou na GAVB. Por que eu fiz esse parêntese, tá? Porque penso eu que hoje o segmento de TI, principalmente o de dados, ele está muito democrático nesse quesito de transição de carreira, tá? Porque acaba sendo algo que, justamente por faltar profissionais e algo que exige talvez aí alguma dedicação, a maioria das pessoas do mercado, né, acaba não se interessando e acaba faltando profissionais, e aí aqueles que acabam aprofundando um pouco o conhecimento e vendo, assim, agora uma frasezinha meio clichê, né, fora da caixa, acabam conseguindo se posicionar no mercado, tá? Então fica a minha dica aí para quem não trabalha na TI ou trabalha, mas está fora do mercado e quer voltar para o mercado ou entrar nesse mercado, construir um portfólio é sempre interessante, tá? Porque os recrutadores eles olham isso e tá compartilhando, né? Construir e mostrar, né? Era só esse parênteses que eu queria fazer. E aí, então, aqui algumas das minhas atividades, né? Então, eu trabalho como consultor de Business Intelligence hoje na GAVB. Tem alguns cursos publicados na Udemy lá, cursos bem introdutórios mesmo, né, de introdução à engenharia de dados, de Power BI e de Power Platform. Tem um canal lá no YouTube também, onde eu falo desses mesmos assuntos, tá?
até aqui alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo, galera? Tá tranquilo, tá? Qualquer coisa eu vou passar as perguntas aqui, eu abro o áudio para tu não ficar alternando. Fica tranquilo. Ótimo. Perfeito, perfeito. Tá bem. Tá, então tá. O Edson tá mandando um feedback do seu curso, tá? Do Data Factory. Ele gostou bastante. Bacana. Que a intenção daquele curso lá é justamente pegar quem não sabe nada e posicionar a pessoa dentro daquele assunto, né? E é o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Eu faço isso por quê? E aí é por isso que eu queria saber da jornada profissional de cada um. Porque eu sou um cara que eu não venho da área de TI. Todo o meu conhecimento de TI, né, de tecnologia, ele foi se construindo à medida que eu ia botando a mão. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como analista de inteligência de mercado, eu não sabia fazer um select. Até onde eu comecei a me dar conta que eu precisava saber fazer selects para que eu pudesse criar um ETL mais performático e não socar tudo em step dentro do Power Query, né? E como é que eu aprendi a fazer um select razoável no SQL, né? Foi olhando aqueles steps lá no M e tentando traduzir eles para dentro do SQL, né? Então, toda a minha jornada de aprendizado e desenvolvimento na área tem sido assim, e tanto com Power BI ou com algum trabalho de machine learning que eu já tive a oportunidade de fazer, poucos, mas tive, alguns trabalhos que eu tive a oportunidade com engenharia de dados também foram assim, e da mesma forma vem sendo agora com a Power Platform, tá? Embora eu já tenha um domínio bastante aí, um domínio interessante aí da ferramenta, né, do Power BI, não posso dizer que sou expert nela, porque a gente está sempre aprendendo tudo, né? Isso eu percebo dos colegas que já têm mais experiência, vendo aí pelo próprio Luiz, né? Ele mostrou ali uma pilha de certificações ali e com certeza ele está estudando para tirar outras ainda, né? Todo dia a gente. Só complementando o que você falou, todo dia a gente estuda, cara. Todo dia aparece uma coisa nova. Hoje eu peguei uma bronca no projeto que eu nem sabia que existia. E, tipo, eu tô estudando para resolver. Mas, assim, todo dia um desafio novo, né? Assim, em questão de conhecimento, para todo mundo. Não, pois justamente eu tô vendo que o pessoal tá compartilhando aí suas histórias aí no chat, isso é legal. Então, a minha posição hoje é essa, tá, gente? Eu costumo dizer que eu sou um resolvedor de problemas, tá? Eu não sei tudo, mas eu procuro ao menos me inteirar dos assuntos para que eu possa depois saber fazer as perguntas certas lá no senhor Google, né? E isso é uma das coisas que às vezes eu percebo nas pessoas a dificuldade, né? Por exemplo, ministrando treinamentos ou presenciais ou remotos, né? Muitas vezes as pessoas não sabem fazer as perguntas para as dificuldades que elas têm, né? E aí acaba tornando o problema mais complexo ainda. E aí, agora, falando então de Power Platform, né? É justamente isso que a Power Platform vem para tentar nos ajudar a resolver, né? A Power Platform, né, é uma plataforma de desenvolvimento ágil, né? Ela é low code, no code. Para alguns serviços low code, para outros no code. E aí a Power Platform ela é composta aí pelas 4 ferramentas Power da Microsoft, né? O Power BI, né, que é a ferramenta de análise de dados aí, que já é amplamente conhecido, né, o carro-chefe da Power Platform, inclusive, né, a gente faz lá os nossos dashboards, faz as nossas análises de negócio, né, para que a gente possa montar os nossos painéis para entregar insights, né, a partir dos dados que a gente está analisando. Então, para muita gente aqui, isso é novidade, para algumas pessoas talvez não, então vou voltar nesse coro, né. Ele é uma evolução, vamos dizer assim, do Excel, né? Onde a gente antigamente fazia lá os nossos relatórios usando as funções do Excel e mais para frente um pouquinho utilizando o Power Pivot, Power Query, né? Para escrever as nossas funções DAX e fazer os nossos tratamentos em M. Isso foi tudo condensado e compactado, né? Dentro de uma ferramenta só e bem mais poderosa e robusta para esse fim, né? De análise de dados, que é o Power BI. O Power Apps, então, é uma aplicação da Microsoft para desenvolvimento de aplicativos, tá? Aplicativos, entenda-se, aplicativos de tela, onde você vai abrir uma aplicação no navegador, né? Vai entrar lá no site do Power Apps, quando tu cria a aplicação, tu vai ter uma URL específica para essa aplicação, e a gente vai criar uma depois, e tu vai acessar ela sempre por essa URL, né? E
ela é uma plataforma de desenvolvimento low code, no code. Em alguns aspectos, tu pode trabalhar só no drag and drop, né? Arrasta e solta elementos na tela, ou seja, no code, ou selecionando lá botões, clicando em botões. Em alguns outros casos, low code, né? Onde a gente vai botar lá funções do Power Apps. Não tem uma linguagem específica. São funções do Power Apps, tá? E a sintaxe é bem tranquila. Vamos dizer, tá? Sendo assim, bem, como posso ser mais objetivo, assim, para fazer um comparativo, seriam as funções do Excel, seriam as funções do Power Apps, tá? Entre aspas. Não é igual, mas um if, por exemplo, funciona da mesma forma em um e em outro, tá? Um C, né? E aí, caminhando ali nesse percurso de ferramentas, a gente tem o Power Automate, né? Que é uma ferramenta de desenvolvimento de automação de processos, tá? Ela é baseada em fluxo, e aí depois, quando a gente abrir ali o Power Automate, eu vou mostrar para vocês, a gente pode criar tanto fluxos, que é o que a gente vai exercitar hoje, com base em gatilhos, né? Por exemplo, eu vou lançar um novo registro numa tabela, quando eu lançar esse novo registro na tabela, eu quero que ele atualize o meu Power BI, é o que a gente vai fazer aqui hoje. Assim como também a gente pode criar ações a partir de botões, né? De ações não programadas. Por exemplo, eu quero clicar num botão e a partir desse botão ele me emitir um alerta daqui 20 minutos. É um exemplo que eu estou dando agora bem genérico, tá? Mas há N possibilidades. E ainda tem as possibilidades de utilizar o RPA, né? Dentro do Power Automate, que é Robot Process Automation, né? Automação de processos, né? Eu posso baixar lá o UI Flow, que é uma ferramenta do Power Automate disponibilizado pela Microsoft, que ele é um gravador de tela, né? E aí com ele eu posso gravar as ações que eu estou executando na tela aqui do desktop da minha máquina, e aí a partir disso eu posso automatizar processos, enfim, anexar um arquivo num e-mail que tem que ser enviado para determinados destinatários, abrir aplicações, copiar dados e mover para uma outra fonte de dados. O Power Automate ele tem eu vou falar mais adiante um pouquinho de Data Connectors, mas eu, por exemplo, posso enviar um documento que está na minha máquina ou no servidor lá para dentro do Blob no Azure, via Power Automate. Posso, tá? Processo um pouquinho mais complicadinho de se desenvolver. Complicado não, é mais detalhado. Complicado é a palavra que está fora aqui do escopo e do objetivo da Power Platform. É um pouco mais detalhado, mas é possível também fazer, tá? E o Power Virtual Agents, que vem aí para fechar o nosso quarteto, né? Que são os chatbots, né? São chatbots que a gente pode integrar eles tanto ao Teams como a uma página do Facebook, por exemplo, que ele vai atender lá nossos clientes, né? Ou a equipe interna, né? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa onde diariamente as filiais entravam em contato com o setor para fazer a mesma pergunta. A mesma pergunta era em comum entre todas as filiais. Vão dizer, onde é que está salva a minha tabela X? Qual que vai ser o valor de reajuste para o produto Y? Eu posso desenvolver um diálogo para essa conversa, onde o próprio robô vai informar isso para a pessoa, né? E aí eu não perco, né, tempo de ação, né, de uma pessoa que poderia estar respondendo isso, né? E essa que é a grande ação da Power Platform, né? É economizar tempo de desenvolvimento. Por exemplo, cada um desses serviços aqui tem as suas próprias cobranças, tá? Aí a gente tem que entrar lá no site de cada um deles. Eu não vou me ater agora em falar valores, porque daqui a pouco tem uma atualização desses valores ou do tipo de cobrança, ou entra um serviço novo, e aí a apresentação acaba ficando atrasada, né, desatualizada. Então, acho que é mais coerente que você entre lá depois e analise, tá, as assinaturas. Mas, por mais que daqui a pouco, no primeiro momento, possa parecer que o valor, o preço, vamos falar de preço, que o preço é alto, o valor que entrega também é elevado, né? Às vezes a empresa quer economizar, por exemplo, $9 numa conta Pro de Power BI, mas não está vendo o valor que isso pode estar trazendo para a companhia, né? E a mesma forma ali para Power Apps, para Power Automate, para Power Virtual Agents, tá? E aí agora, falando daqueles três carinhas ali de baixo, tá? Data Connectors, né? E iBuilder como Data Service. O que é interessante de se observar, tá? Esse aqui é o
vamos dizer assim, é o coração da Power Platform, tá? Quem já trabalha com Power BI já sabe que o Power BI tem lá N conectores, né? Com os próprios serviços da Microsoft, praticamente todos, algumas redes sociais, bancos de dados de outros prestadores de serviço, conexão via APIs, enfim, né? Uma série de possibilidades de conexão com N fontes de dados. E essas conexões se estendem também às ferramentas da Power Platform. Eu posso conectar, por exemplo, o meu Power Apps a um serviço lá da Salesforce, posso utilizar o Power Automate para fazer automação de um serviço de Salesforce, posso fazer uma automação utilizando, por exemplo, com o Power Automate monitorando uma hashtag específica lá do Twitter, posso fazer uma leitura de dados no Dropbox, posso, e assim vai indo, tá? Então, são muitas possibilidades de conexão e é o que traz a versatilidade aqui para a ferramenta. Nós temos outras ferramentas de desenvolvimento low-code no mercado, tão boas quanto, por exemplo, Power Apps, temos, mas o grande trunfo aqui são os Data Connectors e a conexão entre essas ferramentas que eu estou mostrando aqui em tela, né? Eu posso, por exemplo, desenvolver uma aplicação tão robusta no meu Power Apps lá que acabe virando o ERP da minha empresa? Posso, graças ao Common Data Service, né, que é o serviço lá de armazenamento de dados da Microsoft, que eu vou falar no próximo slide, porque ele é um pouquinho mais complexo. E quando se fala de AI Builder, né, a gente tem, novamente falando de Power BI, quem já trabalha com Power BI sabe que nós temos lá alguns visuais que utilizam recursos de inteligência artificial, né, self-service, que trazem a possibilidade de tirar insights, né, a partir de inteligência artificial, e a mesma coisa se aplica a Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, né. Power Apps ali, por exemplo, a gente pode desenvolver ali uma solução de inteligência artificial onde a gente vai fazer um cadastro de cliente e com base no histórico que a gente já tem no nosso banco, ele faz uma previsão de se esse cliente pode ser um possível mal pagador, por exemplo, ou ele pode vir a cancelar um determinado serviço. Podemos. Aí, como é que ele se vale disso? Ele se vale do motor lá do Azure Machine Learning Studio, né? Aí ele faz essas análises. Power Automate também, mesma coisa. Power Virtual Agents também faz análises mais apuradas, de conversas mais apuradas, né, utilizando o AI Builder. Então, considero aqui, né, a grande força da Power Platform, né, tanto individualmente quanto integrados as ferramentas, os Data Connectors, AI Builders e o Common Data Service, que eu vou comentar agora, tá? Então, tem uma pergunta aqui, tá? Uma Manda. pergunta do Rodrigo Zenga. O Power Automate seria similar ao Zapier? É Zapier. Zapier deve ser uma ferramenta de automação também. Cara, eu não conheço, tá? Sou franco em falar que eu não conheço, mas vamos dizer assim, ó, do que eu conheço, tá? O Power Automate lá, quando a gente utiliza o RPA dele, do UI Flow, se equivaleria ao UI Path, por exemplo, a um NR Automation lá, acho que é esse que é o nome da ferramenta agora, não me lembro certo. Se equivaleria a isso. Agora, essa que tu falou, não conheço, tá? Vou ficar devendo. Beleza. A galera tá perguntando aqui sobre a parte prática que ele vai fazer, tá, galera? Ele vai explicar. É Tenha agora, paciência. é na sequência, é na sequência. A gente precisa contextualizar isso para ficar bem claro, tá? Onde se encaixa cada coisa, tá? E aí aqui é onde eu vou chegar agora falando de Power Apps, talvez seja o ponto mais importante, tá? Falando da parte prática. Quando eu vou desenvolver um aplicativo no Power Apps, eu posso desenvolver alguns tipos de aplicativo, por exemplo, aplicativos de tela, onde eu vou plotar isso na minha área de trabalho, no meu browser, né? Ou, por exemplo, eu baixo o aplicativo do Power Apps, tanto lá na Play Store quanto na loja lá da Apple, que eu não me lembro agora o nome, e aí você baixa lá o aplicativo e você pode navegar nele no celular também, tá? Isso é legal de se observar, mas o Power Apps não serve, por exemplo, para mim criar o meu próximo Uber. Ah, eu vou ficar rico porque eu tive uma ideia genial de criar um Uber de pintura de parede residencial. Não serve para isso, tá? O Power App serve para desenvolvimento de aplicações de negócio, tá? Tanto para você
gerir o seu negócio, tocar o seu negócio a partir do Power Apps, quanto para que você possa acrescentar algo novo ao seu negócio. Por exemplo, eu tenho um ERP já dentro da minha empresa lá, pode ser o TOTUS, pode ser alguma aplicação legado, pode ser uma aplicação feita lá em, vou viajar um pouco aqui em COBOL, que eu não tenho mais ninguém para implementar uma melhoria nele. Então, o que eu posso fazer? Posso desenvolver uma aplicação no Power Apps que expanda as funcionalidades lá da minha aplicação legado, né? Que eu possa continuar utilizando essa estrutura que eu já tenho e que eu não precise mudar tudo, né? Então, é essa que é a grande vantagem de se usar também o Power Apps dentro das companhias, tá? Além de tu, por exemplo, substituir um input manual numa planilha lá, utilizando o Power Apps. Quem trabalha com Business Intelligence sabe, puxa, um dos grandes desafios do ETL é normalizar dados que têm input manual, né, em planilha. Então, o Power Apps é dá um grande auxílio nesse quesito, né? Algum comentário até aqui? Até o momento o pessoal não se manifestou. Tá, beleza. Então, falando aí de Common Data Service, tá? O Common Data Service, então, é um serviço aí escalável da plataforma, né, de aplicativos aí da Power Platform, que ela vai permitir, então, que os usuários possam aí armazenar e gerenciar com segurança os dados gerados por essas ferramentas, tá? É um serviço que ele consome, vamos dizer assim, é um serviço que a Microsoft fornece para ela mesma, tá? Seria um banco de dados da Power Platform dentro do Azure, entre aspas, tá? Sendo bem grosseiro, assim. Talvez aí, acho que até o Luiz, se quiser complementar alguma coisa, pode trazer para a gente, tá? Exato. Algumas aplicações do Azure, pessoal, a própria Microsoft, a gente pensa que às vezes a Microsoft não usa os serviços dela, tá? Mas o Xbox, para quem curte o Xbox, toda a parte de ranqueamento do Xbox e outras aplicações do próprio Azure, como eu não estou lembrando agora de cabeça a plataforma de venda de jogos lá, até o ranqueamento das pontuações, a própria Microsoft tem seus próprios bancos, tá? Como o CDS, que o pessoal chama CDS, ou como Data Service. Outro exemplo seria o Cosmo DB. Por exemplo, todo o ranqueamento do Xbox é feito dentro do Cosmo DB. Ranqueamento, você está jogando lá um FIFAzinho lá, ele ranqueia quem são os melhores jogadores. Então, a Microsoft utiliza alguns serviços por ela mesma, né? Então, não utiliza terceiros. E aí, uma coisa bem legal que eu acho que o João citou, que eu estou passando ultimamente, dá para automatizar muita coisa. Eu acho que se você tem uma maneira de automatizar planilhas manuais, que eu acho que é o pior cenário do BI, do BI tradicional, né? Você tem que imputar uma planilha manual, e às vezes tem regra de negócio na planilha, tem PROC-V, tem tabela dinâmica. Eu acho que o Power Apps é uma saída tipo, fantástica, muito fantástica. É exatamente isso. E, inclusive, falando disso, tá? Por exemplo, aí muita gente fala assim, puxa, o VBA vai morrer, o Excel não vai ser mais utilizado. Não, não é isso. O VBA, o Excel, ele vai continuar sendo utilizado na sua organização por você mesmo ou pelo seu colega. A grande questão aqui é que quando a gente cria essas automações e essas aplicações na Power Platform, a gente traz para o nosso lado, né, essa facilidade, vamos dizer assim, de consumir os dados, né? E de dar o destino correto para eles, né? Coisa que muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei como analista de operações. A gente tinha lá um relatório no DPI, feito numa outra ferramenta que não era o Power BI, tá? E aí eu precisava passar um reporte diário para os clientes da posição das cargas deles em trânsito. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que extrair um relatório em formato tabular, né, daquele BI, trazer para dentro do Excel, onde eu criei lá um VBAzinho que ele pegava e disparava para cada cliente os e-mails, né, correspondentes à sua carga. Isso é uma coisa que com a Power Platform a gente faz tudo no mesmo ambiente, entendeu? Estou dando um exemplo de uso aqui, tá? Então, para a gente zerar essa parte do Common Data Service aqui, né, a gente tem essas camadas dele, né, que é a camada de segurança ali, onde a gente tem a autenticação via Azure Active Directory, né, para permitir o acesso condicional, né,
e inclusive multifator, né? E oferecendo assim suporte na autorização até o nível de linha de acesso ao nosso dataset. Então, ou seja, é seguro. O pessoal pergunta, putz, como data service, se eu utilizar o como data service como banco de dados para minha aplicação, que eu vou baseá-la toda em Power Apps, eu posso? Pode, tem segurança para isso. Na lógica, né? Na camada lógica ali, a gente tem a possibilidade de aplicar regras de negócio, né? No nível do dado, né? Por exemplo, aquelas regras que muitas vezes a gente precisa fazer no banco lá, a gente pode, por exemplo, já via Power Apps lá, determinar o input de dado de algumas formas em que esse dado se entre da forma correta nas nossas tabelas lá no Common Data Service, né, nas nossas entidades, né, que é como a gente chamaria aqui. Então, a gente pode aplicar regras de negócio usando o Common Data Service, tá? Em termos de dados, né, a gente vai ter aí controle, né, dos modelos de dados, né, para que a gente possa aí descobrir insights, modelar, validar os dados através de relatórios, e inclusive saber como os nossos dados estão sendo usados, né, e por quem. Então, a gente tem, sim, esse nível de auditoria do nosso dado, tá, de como eles estão sendo usados e por quem. Na camada de armazenamento, aí, então, a gente dispensa, né, o armazenamento físico, né, e começa a utilizar o armazenamento na nuvem, né, daí é onde a gente estava falando ali, onde também a Microsoft utiliza, né, o serviço dela mesma, né, para fazer armazenamento dos dados. Utilizando lá, por exemplo, o Data Lakes da Azure. E aí a gente tem a camada de integração aí onde a gente pode conectar, né, os nossos dados com vários serviços, né, através de API, webhooks, exportações, enfim. Aí são N possibilidades, né? Que daí é, digamos, aquela camada mais lá da ponta do obter dados lá do Power BI, fazendo uma analogia assim, né? E aí, então, agora a gente vai para o nosso laboratório. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela e voltar para onde a gente vai fazer efetivamente nosso laboratório. Até aqui alguma dúvida, gente? O pessoal perguntou, João, se referente, se tipo, eles têm como fazer tipo, a parte prática, se precisa de algum acesso, algum tipo de cadastro, etc. Beleza, tá. Assim, a primeira coisa, tá? Eu abri aqui a minha conta na Microsoft. Essa conta que eu tenho é uma conta gratuita, tá? Ela é aquela conta developer lá, Microsoft 365 Developer. Isso daí, tu dá um Google lá, vai aparecer facinho como é que tu faz o cadastro, tá? Tu pode ter um e-mail do Gmail, do Hotmail. Acho que do Gmail agora não tenho certeza, acho que sim. Mas do Hotmail, por exemplo, e associar ela com uma conta de desenvolvedor, que ela tem validade de 3 meses e depois ela vai sendo renovada sucessivamente. Eu não sei agora dizer por quanto tempo que ela pode ser renovada, tá? Eu sei que eu criei a minha já tem algum tempo e a cada 3 meses ela é renovada. E eu nunca fui cobrado R$ 1 por isso, tá? Então, fica aí a anotação, quem gosta de fazer anotação, fazer uma pesquisa no Google aí por conta de desenvolvedor Microsoft Office 365. Aliás, Microsoft 365, tá? Então, eu estou logado aqui na minha conta de desenvolvedor. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Se eu vir aqui, ó, João M. de Oliveira, @ João M. de Oliveira, que lá ele pede para você botar o nome de uma empresa, como nesse caso aqui eu não sou empresa, eu só botei o meu ID ali, né, de login novamente, repeti ele, aí ele fica .onmicrosoft.com, tá? Já vou fazer uma observação, não adianta mandar e-mails para esse endereço aqui, porque eu não leio nenhum e-mail lá, tudo que cai lá que é diferente do serviço da Microsoft para mim é spam e eu mando pro lixo, tá? Se você quiser fazer contato comigo depois, me adiciona no LinkedIn ali, e eu costumo responder todo mundo, tá? Talvez demore um pouquinho, mas normalmente eu dou retorno para todo mundo. Ficou satisfatória aí essa observação com relação ao como desenvolver o ambiente? Outra coisa que vai ser importante também, tá? Fazer aqui essa pontuação. Uma vez que você crie essa conta aqui de desenvolvedor Microsoft 365, você vai ter que entrar lá no serviço do Power BI e criar uma nova conta, tá?
também, dá um Google aí, tem N vídeos ensinando a fazer isso. Aí você cria uma conta no portal lá do Power BI, né, para você ter acesso ao Power BI Service, né, o Power BI Online, com esse endereço de e-mail aqui, ó. Você vai criar uma conta com esse endereço de e-mail, tá? Para que todos os serviços estejam integrados quando você for replicar esse laboratório na sua máquina. Não precisa instalar nada aqui do que a gente vai fazer, não precisa instalar nada, além, obviamente, aqui do Power BI, tá? Que é um passo a seguir do que a gente vai começar a desenvolver aqui. Eu já criei uma aplicação aqui de testes para uma outra apresentação que eu fiz, ela está funcionando redondinha, mas eu não excluí ela porque, tá? Num outro momento em que eu fui fazer um webinar parecido com esse que a gente está fazendo aqui agora, eu tive um delay aqui na sincronização dos dados, e aí gerou um pouco de desconforto, assim, ter que ficar esperando a coisa funcionar e tal. Aí, então, eu deixo esse pipeline todo pronto aqui nos ambientes que a gente vai usar, para caso aconteça isso, eu possa mostrar para vocês como eu fiz e o resultado disso, tá? É basicamente para isso. Oi. Uma pergunta aqui do Flávio Ferreira. Posso publicar um app do Power Apps para pessoas externas? Cara, pode, mas aí é um assunto um pouquinho mais avançado, tá? Mas sim, é possível. Porque quando a gente cria uma aplicação no Power Apps, é possível criar alguns tipos diferentes de aplicativo, tá? O de tela, que é a aplicação que a gente vai desenvolver hoje aqui no formato para tablet ou celular. A gente pode criar aplicações a partir do modelo de dados, que daí é um outro tipo de aplicação, e pode criar portais, né? Aí os portais são como se fossem sites para usuários externos, tá? E aí talvez seja a solução que tu precise, né? Ou que tu imaginou. Mas também dá para desenvolver acesso às nossas aplicações mobile, por exemplo, mas aí vai envolver uma série de recursos que a gente não vai nem conseguir ver aqui hoje, tá? Vai envolver alguma utilização aí do Common Data Service, alguns outros serviços da Microsoft, tá? Em resumo, seria isso, mas sim, é possível. Mas sempre lembrando, tá? Aplicações de negócio. Não dá para você criar um aplicativo, por exemplo, para depois hospedar lá numa Play Store achando que vai ser um novo Uber, que você vai ficar milionário com isso, tá? Não é esse o fim da ferramenta. Então, vou iniciar aqui a aplicação, tá? Primeira coisa, o que eu preciso? Eu preciso ter um dataset para que eu possa fazer funcionar aqui o meu ecossistema de Power Apps, Power BI e Power Automate. Esse dataset que eu vou montar vai ser dentro do OneDrive, mas ele poderia ser uma lista lá no SharePoint também, tá? Quem trabalha com SharePoint poderia criar uma lista lá no SharePoint, sem problema algum, vai funcionar da mesma forma, só vai mudar a hora que você for apontar lá o destino, né? A origem do dado, o data source. Então, vou criar aqui, ó, novo, vou criar aqui ó, uma pasta de trabalho do Excel. Vou clicar nela, né? Ele vai abrir aqui uma nova planilha para mim. Eu vou chamar essa pasta de trabalho de vendas 2, tá? Porque eu já tenho lá vendas 1, né? Vendas 2. Um espacinho aqui, tá? Opa. Vendas 2. O que eu preciso aqui agora? Eu preciso ter colunas, né? Eu vou botar aqui 3 colunas. Coluna de data, coluna de item, coluna de valor. Eu preciso transformar essas colunas aqui em tabela, tá? Porque se eu utilizar um Excel para servir como fonte de dados, o meu Power Apps ele só vai ler tabelas. Então eu vou vir aqui, ó, inserir, né? Tabela. Minha tabela tem cabeçalhos. Ué, tem uma travadinha aqui. Ah, carregando. Aí, minha tabela tem cabeçalhos. Ok. Beleza, agora eu tenho uma tabela que vai ser os meus registros de venda. Data da venda, item vendido e valor. Até aqui, beleza, bem tranquilo, né? Acho que não tem nenhum mistério. O nosso próximo passo aqui, qual que vai ser então? Eu vou vir aqui ó, em arquivo, informações, e vou clicar aqui, ó, abrir no aplicativo da área de trabalho. Quando eu faço isso, ele vai abrir o meu Excel aqui no desktop, tá? Abrir.
Importante notar, tá, que o meu Excel, ele tem que estar registrado, tá, na minha conta Microsoft lá de desenvolvedor, tá? Até ele tá me pedindo para logar aqui. Beleza, logou. Agora aqui nesse arquivo eu não vou fazer nada, tá? Eu não vou nem fazer download dele, não preciso. Eu vou vir aqui, ó, na página, aqui no Excel, né? Deixa eu maximizar a tela aqui. Eu vou vir em arquivo. Em arquivo, eu vou vir em informações e eu vou copiar o caminho. Esse caminho aqui, ó, é o URL lá da minha planilha dentro do OneDrive for Business lá, tá? Então é por isso que eu estou copiando esse endereço, porque é esse endereço aqui que eu tenho que informar lá no Power BI. João, Então, oi. parou na tela do Excel, tá? A gente só está visualizando o Excel. Ah, opa, desculpa. Deixa eu refazer aqui o processo. Claro, estava compartilhando só o navegador, só um instante. Vou fechar aqui e vou abrir de novo. Vocês já estão vendo minha tela de novo aí? Sim, No... tá o Excel, isso. Tá, beleza. Então, estou aqui no OneDrive for Business. O que eu vou fazer? Eu vou vir em arquivo e vou vir em informações. Em informações, eu vou clicar aqui, ó, abrir no aplicativo da área de trabalho. Abrir Excel. Então, só lembrando mais uma vez, o meu Excel desktop tem que estar logado naquela minha conta de desenvolvedor lá, Microsoft, que eu criei gratuitamente, tá? E aí, aqui nessa planilha, eu não vou fazer nada, não preciso nem salvar esse arquivo, tá? Eu vou vir aqui em cima em arquivo, informações e copiar caminho. Esse caminho aqui vai ser o URL dessa planilha aqui dentro do OneDrive for Business. Agora tá ok? Sim, sim. Tá, legal. Beleza. Então, uma vez que eu tenho posse dessa URL, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu Power BI, que eu já deixei ele aberto aqui, tá? E vou vir aqui, ó, obter dados da web. Página inicial. Opa. Estou aqui em página inicial, obter dados, né? Para quem não tem familiaridade com o Power BI, da web. Aí eu vou colar aquele endereço aqui, ó. Tá vendo? Vou ter que fazer só uma alteração, tá? Isso é normal. Daqui dessa interrogação até o final eu apago e mantenho a URL somente até o ponto .xlsx da minha planilha, tá? E clico em OK. Aí ele está pedindo aqui para mim entrar, logar novamente. Conectar. Está pedindo o meu login. Agora sim. Ó, perceba que ele já está abrindo para mim lá minha pasta raiz lá do meu OneDrive, né? Está trazendo aqui para minha planilha, né, que eu tenho lá. E aqui está a tabela que eu criei. Ó. Lembrem que eu falei para vocês antes que eu só posso conectar no Power Apps numa tabela. Então vai ser essa mesma tabela que eu vou ler aqui no Power BI, tá? Vou selecionar ela aqui ó, na flagzinha e vou clicar aqui em carregar. O ideal é sempre a gente transformar dados antes, tá? Mas como não tem nenhum dado lançado ainda, eu vou deixar isso para outro momento. A gente vai voltar aqui no Power BI depois, tá? Para fazer um breve tratamento aí desses dados. Só para a gente ter essa experiência.
que ele vai levar um pouquinho, tá? Porque ele está fazendo a leitura lá da tabela. Alguém tem alguma coisa para comentar até aqui? Enquanto ele vai carregando? Tá. Então, carregou os meus dados. Eu vou fazer o seguinte, tá? Para mim não ficar com essa tela em branco, eu vou clicar aqui ó, em gráfico de colunas clusterizado. Vou trazer esse visual aqui para dentro do Power BI, tá? Botar ele aqui no meio da tela. Legal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha coluna de valor, vou arrastar aqui para valores. A minha coluna de item, eu vou arrastar para eixo. Ele não está me mostrando nada, porque eu não tenho nenhum dado ainda, tá? Se eu vir aqui na esquerda ó, e clicar nesse segundo ícone aqui ó, de dados, eu tenho aqui à direita as minhas tabelas, ó. E aqui está a minha tabela, ó, data, item, valor. Percebe que ela está vazia, ó, porque eu não lancei nenhum dado nela ainda. Eu vou lançar esses dados através do Power Apps na aplicação que a gente vai criar agora em seguida, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar esse arquivo, salvar no meu desktop mesmo, vou chamar ele de área de trabalho, vou chamar ele de vendas 2. Salvar. Aí agora eu vou logar na minha conta no Power BI, né? Aquela conta que eu falei para que vocês vão precisar criar. Esse loading aqui na minha máquina está um pouquinho demorado, porque eu estou com ela com bastante projetos nela aqui, tá? Então é por isso que está não respondendo aí, mas depois não vai aparecer mais, tá? Algum comentário até aqui? Até o momento tá tranquilo, agora tá participando. Ah, beleza. Prontinho. Selecionei a conta. Tem que ser a mesma conta lá que eu estou logado no OneDrive e a mesma conta que eu vou logar no Power Apps e no Power Automate, tá, gente? A mesma conta para todos. Ó, João Oliveira, minha conta, publicar. Vou vir aqui em cima, página inicial, publicar. Vou selecionar aqui o meu workspace mesmo, tranquilo. Não criei workspace específico para isso e também nem é o objetivo aqui a gente fazer esse tipo de demonstração. Ele publicou, ok, tudo certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui no navegador, tá? Esse vai ser o único momento que a gente vai trabalhar com alguma coisa na nossa máquina, vai ser o Power BI, tá? Vou voltar aqui vou voltar no meu navegador e vou vir aqui para o Power BI. Então, eu estou aqui dentro do meu serviço do Power BI, na minha conta, estou logado nela. Ó, João M. de Oliveira, arroba joaomdeoliveira.microsoft.com. Ok. E aí, aqui que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui ó, no meu workspace, né? Nos workspaces. Opa, desculpe. Clicar aqui no meu workspace. Prontinho. E aí, aqui eu vou vir nos vendas, ó. Se eu clicar aqui no relatório, esse ícone aqui, ó. Esse ícone azul aqui é o do relatório, tá? Quando eu clico nele, eu abro o dashboard. Ó, eu não tenho nada ainda, tá vendo? Eu não tenho dados. E esse laranjinha aqui é o meu conjunto de dados atrelado ao meu dashboard, né? Também não tem nada ainda. O que eu tenho que fazer aqui é uma configuração nele, ó. Eu vou vir aqui clicar nessas reticências, tá? Opa. E vou clicar em configurações. Aqui em configurações eu tenho que ajustar minhas credenciais, tá? De fonte de dados. Então, vou clicar aqui em editar credenciais. O método de autenticação vai ser o Auth2 e o tipo vai ser organizacional. Entrar.
vai me pedir login de novo na minha conta de desenvolvedor. Perceba que está tudo atrelado, tá? E aqui eu não preciso fazer mais nada. Ele conseguiu conectar, autenticar lá no meu conjunto de dados. Agora, a parte que a galera tá ansiosa, né, que é a parte do desenvolvimento da aplicação, tá? Então, vou vir no Power Apps. Essa aqui é a tela de desenvolvimento do Power Apps. O Power Apps ele é todo online, tá? Diferente de algumas ferramentas que a gente tem que baixar na nossa máquina, alguns serviços, a área de desenvolvimento desktop, né? Tipo o Power BI mesmo, que a gente tem que usar ele na nossa máquina. O Power Apps, todo o desenvolvimento de aplicações é online. E eu posso criar aqui alguns tipos de aplicação, né? Aplicativo de tela em branco, que é tanto tablet ou celular, aplicativo baseado em modelo, né, que é um outro tipo de aplicação de tela, um pouco mais robusta, utilizando lá o Common Data Service, ou o aplicativo de portal em branco, né, que seria basicamente como se fosse um site, né, para acesso a usuários externos, tá, que também é baseado no Common Data Service. Aqui no nosso caso, a gente vai desenvolver a aplicação utilizando aqui, ó, iniciar pelos dados, ou seja, eu já tenho uma fonte de dados específica que eu quero trabalhar, tá? Que é aquela que eu criei lá nos meus arquivos do OneDrive. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser fechar essa planilha. Por quê? Porque a hora que eu começar a enviar dados do meu Power Apps lá para dentro daquela minha planilha no OneDrive, se eu tiver com ela aberta, ela não atualiza, ela não recebe os dados, vai ter problema na leitura, tá? Então, eu tenho que estar com ela fechada. Nesse caso de planilhas de Excel, tá, gente? Específico aqui que a gente está falando. For no SharePoint não acontece isso, pelo menos nunca tive esse problema, tá? Então, vou fazer a seguinte opção, iniciar pelos dados, outras fontes de dados, tá? João, tem uma pergunta aqui do Fábio Filho. É Tá. possível colocar um relatório do Power BI para exibir dentro de um aplicativo do Power Apps? Cara, eu nunca tentei fazer isso, tá? E eu acredito que não seja conveniente, tá? Porque são fins distintos, né? A não ser, é claro, que tu esteja criando uma aplicação no Power Apps que seja uma aplicação de tela para que tu vá ver dados numa tela grande, vamos dizer assim, porque senão o próprio Power BI já tem o seu aplicativo para tu ver mobile, né, por exemplo. Ou o próprio Power BI, tu consegue embedar ele dentro de um SharePoint, ou dentro de um site, enfim, né. Nunca tentei, tá? Sendo bem franco, assim, e te respondendo. Acredito que seja possível, mas nunca tentei. Ao contrário, é possível, tanto que se a gente abrir aqui o Power BI, ó, tem aqui um conector ó, que a gente pode ter num momento oportuno, pode ser inclusive na nossa semana lá de janeiro, a gente pode desenvolver uma aplicação de Power Apps dentro do Power BI, onde eu vou imputar dados no Power BI via Power Apps. E isso é uma pergunta que muitos clientes fazem, né? Poxa, se eu quiser inserir dados nesse dashboard aqui dentro eu consigo? Daí, se o cliente não tem o serviço contratado, daí a gente dentro do Power Apps não tem como. Dentro do Power BI não tem como, né? Mas se o cliente utiliza o serviço do Power Apps, a gente consegue fazer isso dentro do Power BI. Consegue botar uma janelinha aqui, né? E a gente ajusta direitinho o layout e consegue imputar dados no Power BI utilizando o Power Apps dentro do Power BI. Ou ao contrário, tem como, tá? Ô, João, Marco falando aqui, tô com uma dúvida aí. Opa, vamos lá. Tudo bom? Contra Pro, também eu consigo usar essa opção de desenvolvedor, usando o Power Apps, usando as outras ferramentas, ou tenho que fazer só na versão gratuita mesmo, que é habilitado os recursos sem custo? Não, consegue, cara, consegue sim. Consegue porque eu nunca fiz, tá? Mas um colega comprou o meu curso de Power Platform lá na Udemy e ele já tinha uma conta própria, que ele para essa consultoria freelance, né, com Power BI e ele fez utilizando a conta Pro dele. Ele só teve que associar a conta Pro dele a uma conta de desenvolvedor Microsoft 365, tá? Que daí é o mesmo passo, aquele que eu comentei lá no início do nosso laboratório aqui. Então, o que eu vou fazer aqui agora?
criar um aplicativo a partir de dados, tá? Os meus dados estão salvos lá no OneDrive for Business, tá? Então, clico na setinha aqui, eu tenho algumas opções, ó. Isso aqui é importante observar, eu tenho aqui a minha conta, uma conta de e-mail, de Hotmail, que eu criei para fazer esse trabalho aqui, né? Que está usando o recurso do OneDrive, que não é o For Business, e o que eu estou utilizando é o For Business, né? Então, eu tenho que ter atenção nisso. Clico aqui, e ele já vai mostrar aqui para mim os arquivos que eu tenho lá dentro. Ó, esse é aquele que eu já tinha, vendas 2 é o que eu tenho agora, que a gente criou juntos. Clico nele. Quando eu clico nesse arquivo, ele mostra para mim a minha tabela lá dentro. Ó. Lembra que eu falei para vocês que ele não vê as planilhas lá, né? As sheets separadas, ele vê as tabelas que eu criar lá dentro do Excel. Então, tá aqui, ó, tabela 1. Como é que eu sei que é a tabela 1? Se eu vir aqui, ó, deixa eu abrir aqui o Excel. Eu vir aqui clicar na tabela e clicar em Design, tá aqui o nome da tabela, ó, tabela 1. Até eu poderia mudar o nome dela, botar registros de vendas. Poderia, tá? Mas não me atentei de fazer isso no início, poderia ter feito. Deixa eu fechar. Então, volto aqui no Power Apps. Então, seleciono a tabela 1 e clico aqui embaixo em conectar. Ele vai fazer o que agora? Ele vai conectar lá com os meus dados e ele já vai fazer uma sugestão, tá, de aplicação para mim. Isso também ele já faz, tá? Ele traz lá da galeria dele lá de aplicativos, que tem também uma galeria, sugestões, né, que eu posso editar lá ou que ele já me traz aqui pronto, tá? Deixa eu ignorar. Ó, pode ver, ó, ele já criou uma pré-apresentação para mim da minha aplicação. Ó. Se eu vir aqui em cima, nesse botãozinho de play, eu já consigo testar a minha aplicação. Ó, lançar um novo registro, aprovar o lançamento ou reprovar, cancelar. Essa tela aqui ele vai atualizar os registros que eu tenho. Aqui ele vai ordenar para mim, né, enfim. Então, aqui já seria uma pré-visualização da minha aplicação rodando. Vou fechar aqui. Vou dar um OK. Se eu olhar aqui à esquerda, cada uma das telas é guiada por isso daqui. Ó. Por exemplo, essa tela que eu estou, tela do Browse Screen aqui, né? É a que está sendo exibida aqui. Se eu clicar aqui, ó, Detail Screen, ele mostra para mim o Detail Screen. Se eu digitar aqui, se eu clicar aqui, ó, Edit Screen, ele mostra a tela de edição para mim. O que eu vou fazer aqui agora, só para a gente exercitar? Vou apagar esse tabela 1 aqui, ó. Lembra que eu falei das funções? Aqui eu vou dar uma entrada de texto. Eu vou escrever aqui vendas. E ele já alterou aqui em tela para mim. Ó. Vou fazer isso nas demais. Ó. Tabela 1. Cliquei aqui no elemento. Ó, percebe que eu estou clicando na tela da aplicação. Eu não estou fazendo nada diferente disso. Ó. É tudo drag and drop mesmo. Vou nomear aqui vendas também. E aí aqui na minha tela de Edit Screen também, vou chamar isso aqui de vendas. Depois vocês podem botar nomes mais oportunos, aqueles que vocês acharem que é mais interessante. Vendas. Ó, essa aqui é a minha aplicação. Basicamente aqui, a minha aplicação estaria pronta, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vamos dizer que a minha aplicação está pronta. Eu vou vir aqui em arquivo e vou salvar ele. Vou chamar aqui aplicativo de vendas. Vai ser o nome do meu aplicativo. Eu posso escolher o ícone aqui, tá? Posso fazer o upload aqui de um ícone. Posso fazer algumas formatações aqui, que agora no momento não é o que a gente precisa, tá? Vou clicar aqui em salvar. Ó, veja só, na nuvem, salvar o Power Apps, aplicativo de vendas. É o nome do meu aplicativo. Esse aqui é o que eu já tinha criado antes. E aí que eu vou clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, ele vai me perguntar aqui, né, se eu quero compartilhar. Aí eu clico aqui em compartilhamento. Quando eu clico aqui no compartilhamento, ele vai me perguntar aqui com quem que eu quero compartilhar essa aplicação. Por exemplo, vamos dizer que fosse um aplicativo de entregas, tá? Eu
vou dar um exemplo meu que eu lembrei agora das transportadoras. Trabalho numa transportadora lá e eu criei um aplicativo onde o meu motorista vai dar baixa das entregas que ele fez. Eu posso criar aqui um grupo de usuários somente para os motoristas, tá? Nesse caso aqui eu não vou compartilhar com ninguém, só estou eu mesmo usando aqui como proprietário, vou dar um cancelar. E aí é esse link aqui que é importante para mim, ó, link da web. Esse aqui vai ser o meu link, né? Vai ser a minha identificação da minha aplicação. É aqui que eu vejo ela funcionando efetivamente. Se eu baixar... Ué, por que ele está dando bloqueado aqui? Ah, tá, já foi. Se eu baixar o Power Apps no celular e logar na minha conta Microsoft da organização, né, ou com essa conta aqui de desenvolvedor, eu vou abrir esse aplicativo desse jeito aqui na tela do celular, tá? Eu vou clicar aqui em mais e eu vou fazer um registro agora de venda. Hoje é dia 23/12 de 2020 e a gente vendeu um notebook ao valor de R$3.000. Vou aprovar o lançamento. Deixa eu atualizar aqui. Ué, tabela 1 com falha. Será porque eu estou com esse Excel aberto aqui? Deixa eu ver. Fechei. Vamos de novo. 23/12 de 2020. Notebook. Notebook. R$3.000. Ah, exatamente, viu? Eu estava com o Excel desktop aberto também e ele estava entendendo que eu estava fazendo algum tipo de edição na minha tabela lá, então eu tenho que fechar o desktop também, tá? Esqueci de pontuar isso. Então tá aqui o meu aplicativo funcionando, ó. Perceba que eu tenho aqui, ó, registros de venda, ó, notebook, R$3.000. Oi. É uma dúvida minha agora, tá? Vamos lá. Uma vez que você fez esse processo de input, de insert, né? Se a gente fosse falar no caso, insert, isso independente da fonte já cai no destino lá, né? Por exemplo, se eu tiver um Excel, o Excel já está preenchido com esse valor que você botou, correto? Sim, exatamente. E é Legal. o que a gente vai ver agora. Ó, eu vou vir aqui no meu OneDrive, ó, e se eu, ó, percebe até que ele já trouxe aqui para mim, ó, vendas 2, modificado alguns segundos. Se eu abrir aqui, tem que ter aqui, ó, tá aqui o registro do notebook, ó. Ele traz a data da venda, o item vendido, o valor do item vendido, e ele traz aqui um ID que ele gera para transação, tá? Esse aqui é automático, lá o Power Apps gera sozinho. Muito bom, né? Isso poderia ser para qualquer outra fonte de dados, poderia ser uma lista no SharePoint, poderia ser uma tabela no SQL Server, poderia ser uma tabela no Postgre, poderia ser uma tabela no Oracle, poderia ser uma tabela no Azure SQL, enfim. Aí é só explorando mesmo a ferramenta para a gente ver o tanto de possibilidade de conexão, tá? Mas tanto on-premises quanto na nuvem, tá? Uma pergunta do Marcos Silva aqui. Tem como usar um campo de calendário na seleção da data? Tipo, aparece aquele iconezinho no calendário, você já selecionando? Tem. Eu não fiz aqui porque daí ia consumir muito tempo, tá? Do desenvolvimento aqui, fazendo um... Não é tanto tempo assim, tá? Mas é só para a gente tornar mais dinâmico. Mas tem. Eu posso, por exemplo, botar, inclusive, o input do valor ali. Se eu digitasse um valor de texto ali onde eu digitei o valor, ele ia aceitar. Eu posso botar regra de negócio ali também, tá? Onde não pode permitir que entre valores diferentes de número, por exemplo, naquele campo. Posso fazer isso, tá? Agora, o que eu vou fazer? Se eu vir aqui, ó, no meu Power BI, até então eu não tinha valores, eu vou vir aqui, ó, na página inicial, atualizar, ele vai atualizar, e agora ele carregou o dado, ó, viu? Se eu vim aqui em dados, ó, percebe que agora a minha tabela está preenchida. Tem uma questão que é interessante aqui a gente cuidar, tá? A formatação do tipo de cada coluna. Eu não fiz isso antes, carreguei direto, porque eu queria mostrar agora. Vou clicar aqui em página inicial, transformar dados. Ó. Ô, João. Oi. Posso fazer uma pergunta? Claro, vamos lá. Por exemplo, assim, a empresa que eu trabalho, ela não deixa a gente ter acesso ao banco de dados, tá? Tá. E um jeito que a empresa disponibiliza para a gente fazer as transformações dos dash no BI
Ela tem um sistema onde ela vai lá e eu baixo um planilhão. Tá. E esse planilhão é uma tabela fato com dados de pedido, sim. todos os dados, como uma tabela fato normal. Tá. Se eu fizer, por exemplo, assim, eu automatizar esse processo porque todo dia a gente vai lá e extrai uma tabela nova, né? E aí eu vou e mando atualizar o BI, entendeu? Consegue. Com o Power Automate consegue, tá? Eu não consigo exemplificar uma situação como essa aí, até eu tô vendo uma forma de providenciar isso, tá? Por quê? Porque aí eu precisaria, nesse caso aí que tu tá me falando, precisa de uma interação de usuário, né? Com o clique do mouse e tal. É o que eu tô percebendo pelo que tu tá me dizendo. O que daí eu teria que baixar o UI Flow, só que o UI Flow, ele só roda em Windows 10 Pro. E a minha máquina aquela é o Windows 10 Home. Aí eu não consigo fazer esse laboratório, tá? Mas é possível de solucionar isso sim com Power Automate, tá? Então, retornando aqui, né? Percebe que as minhas colunas, né, elas não estão com o tipo de dado formatado. Então, eu vou fazer isso agora. Vou clicar aqui no ABC 123, vou formatar data para data. Tipo de item aqui, o tipo do dado de item vai ser texto, o ABC. E o valor aqui eu vou colocar como um número decimal. Legal. Fechar e aplicar. Só para a gente estar com a nossa tabela ali formatadinha direitinho lá no Power Query, tá? Agora, tem uma questão. Deixa eu publicar esse relatório aqui novamente. Salvar, sim, salvar. Eu vou republicar esse relatório agora para sobrescrever aquele que eu publiquei antes. Ele vai perguntar aqui para mim, ó, publicando, substituir, sim, substituir. Entendi. E aqui eu não vou mexer mais, posso até fechar, tá? Vou fechar aqui também. Vou voltar aqui no Power BI. Se eu vir aqui então no meu Workspace e vir aqui agora em vendas, ele não atualizou ainda. Daqui um pouquinho mais ele já atualiza, prontinho, já apareceu aqui, ó, Notebook, tem um registro de venda. Botei contagem de valor, poderia ser soma aqui de valor. Vou fazer isso. Deixa eu abrir de novo aqui. Então, tá a contagem de valor aqui em valores. Eu vou botar soma. Soma. Agora sim, ó, R$3.000. Beleza, salvo e publico. Isso aqui até eu vou expandir um pouquinho, porque a gente vai fazer mais lançamentos para visualizar, vai ficar melhor. Salvo e republico. Pediu o login novamente. Substituir. Entendi. Então, deixa eu atualizar aqui. Opa. Beleza, agora sim, ó, R$3.000. Legal. Agora sim, esse aqui eu posso fechar. Estou no Power BI. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenvolver uma automação para que a cada registro que entre na minha tabela lá na tabela 1, né, de registros de vendas do arquivo vendas 2, ele atualize o meu Power BI. É possível? Sim, é possível. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui então no Power Automate. Essa é a tela do Power Automate e eu vou criar um novo fluxo, tá? Vou clicar aqui ó, em criar. Aqui em página inicial, bom, aqui também tem. Aqui, clicando em criar, então, clico em criar, ele já tem uma série de opções aqui para mim desenvolver fluxos, tá? Bem tranquilo, assim, setar alguns parâmetros
e correr pro abraço mesmo, né? Como a gente diz no popular. E aqui eu tenho as opções de fluxos que eu posso criar, tá? Tanto de fluxos de nuvem automatizado, quanto de nuvem instantâneo. O fluxo de instantâneo, o que que é? É clicar num botão e a ação acontecer. Fluxo automatizado é o que a gente vai fazer aqui agora. A cada registro, atualiza lá o meu Power BI. Fluxo agendado é a cada X horas acontecer alguma coisa, a cada X minutos, a cada X dias. Fluxo da área de trabalho é o RPA que eu comentei, que precisaria daí do UI Flow, que aqui, nesse caso, por enquanto eu não consigo expressar aqui um laboratório disso, tá? Mas a gente vai resolver esse problema aí, em breve. Então, vou clicar aqui, ó, fluxo da nuvem automatizado. Eu vou chamar esse fluxo de nova venda. Nova venda. Qual que vai ser o meu gatilho aqui, tá? Os fluxos do Power Automate, eles são orientados por um gatilho e N ações, tá? Que podem se ramificar. Nesse caso aqui vai ser um fluxo bem simples. Vai ser o gatilho vai ser qual? Vai ser lá o meu OnDrive. Vou digitar aqui, ó, OnDrive. Prontinho. Ó. OnDrive, quando um arquivo é modificado, e novamente ter atenção aqui, ó, OnDrive ou OnDrive for Business? OnDrive for Business, tá? Ó, perceba que eu estou logado na minha conta lá, aquela João M de Oliveira, @João M de Oliveira, tem que ser na mesma conta, tá? Ó, quando um arquivo é modificado, seleciono essa opção e clico em criar. Aqui, ele vai me perguntar onde é que está o arquivo, qual que é o arquivo. Então, eu vou clicar aqui e vou dizer que está na minha pasta root lá do meu OneDrive, não tem problema, está lá mesmo. E o gatilho, por enquanto, é esse. Qual que vai ser a ação? A ação, eu vou clicar aqui em nova etapa e eu vou digitar aqui, ó, Power BI. Ele vai carregar aqui, vai demorar um pouquinho. E aí aqui a gente já tem uma possibilidade de ver as N conexões que a gente tem. Ó. Tem o Common Data Service, tem fluxo da área de trabalho, que é o RPA, tem as notificações, tem SharePoint, tem GitHub, tem aqui o SQL Server, tem Azure SQL, cara, Azure Cosmos DB e vai embora. Que nem eu exemplifiquei antes, eu poderia criar uma automação que busca um arquivo lá do meu servidor ou da minha máquina e joga no Blob Storage, por exemplo, no Azure, tá? SAP, cara, é muita coisa, tá? Bastante serviço. Então, aqui, Power BI, Power BI. O que eu quero fazer aqui no Power BI? Eu quero que ele atualize o conjunto de dados a cada modificação lá no meu arquivo que eu vou setar. E aí, como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou vir aqui, então, no Workspace, vou selecionar o meu Workspace, que foi onde eu publiquei o arquivo, e o conjunto de dados vai ser o do Vendas 2. Beleza, é isso aí. Vou clicar aqui agora em salvar. Ele já salvou aqui o fluxo. Eu vou voltar aqui na minha aplicação, vou lançar um novo registro de venda. Vou clicar aqui no mais. Vou botar aqui novamente dia 23/12/2020. Vou botar aqui outro notebook. Ao valor de R$3.000. Vou inserir esse valor. E agora eu vou lançar um outro item aqui. Dia 23/12/2020. Teclado. Valor R$100. Nem sei quanto é que está um teclado, mas chutei aqui, R$100. Beleza, ó, eu tenho nessa tela aqui os registros de vendas, né? Poderia fazer uma busca aqui se tivesse muitos registros aqui que ficasse ruim de eu correr os olhos para procurar. Mas pelo momento é isso. Vou voltar aqui no meu OneDrive. Ó, percebe que ele teve uma alteração alguns segundos atrás. Vou clicar aqui nele. Eu tive a entrada aqui ó, dos registros. Notebook, teclado, R$3.000, R$100. Legal, era isso aí mesmo. Vou fechar, vou voltar aqui no Power BI. Deixa eu atualizar aqui a visualização. Ó, prontinho, ó, já está atualizado. Se eu não viesse tão rápido aqui, levasse alguns minutos mais, ele já ia atualizar sozinho aqui, sem eu precisar ter que clicar aqui nessa atualizar visuais, tá?
Então, aqui você percebe que você tem a possibilidade de talvez estar criando um painel que vai atualizar mais do que 8 vezes por dia, como a nossa conta Pro permite, né? E que não precisa necessariamente estar utilizando um Direct Query. Gente, o nosso laboratório, tá? Ele conclui aqui. Eu quero aí agradecer, tá? Primeiramente aí o convite do Luiz. Tenho acompanhado o trabalho dele já há algum tempo, porque, como eu falei, eu sou um cara que eu estou aprendendo tudo, tá? Então, eu sou um devorador de conteúdo. Aquilo que eu vejo de conteúdo novo, eu vou consumindo. E costumo fazer muitos laboratórios, né, para praticar e para consolidar o conhecimento, né? E uma dessas formas é através dos treinamentos. Eu descobri, quando eu comecei a dar aula de Excel, que quanto mais eu ensinava para as pessoas, mais eu aprendia. Talvez até mais do que quem estava fazendo o curso. Justamente por repetir tantas vezes e receber perguntas que muitas vezes, e principalmente as que eu não sabia responder, me ajudavam a crescer e aprender mais, tá? Eu espero ter colaborado aí com vocês nessa noite de quarta-feira aí, pré-feriadão, né, para os guerreiros. E podem me adicionar lá no LinkedIn. E se tiver pergunta, manda aí. Tem sim. Tem uma pergunta do Marcos aqui. É possível jogar os dados no banco de dados? Sim, né? Do Power. Sim, É possível. É possível. Inclusive ali, quando eu voltar aqui no... Vou criar uma nova etapa. Não vou criar, mas vou mostrar, tá? Se eu clicar aqui em todos e clicar nessa setinha aqui, ó, eu tenho as possibilidades, ó. Deixa eu ver aqui. Até eu tinha visto aqui um PostGrid. Deixa eu digitar aqui se vai aparecer. Então, vê só no Power Apps lá. Vamos ver se no Power Automate. PostGrid. Ó, PostGrid. Legal, muito bom. Oracle. Então, eu não estou preso só na stack da Microsoft, entendeu? Isso é que é o legal. Por isso que ele se faz muito viável para trabalhar em conjunto com aplicações legado, que por algum motivo não se entendeu ser necessário contratar um desenvolvedor ou uma equipe de desenvolvedores para desenvolver uma nova solução. Talvez o meu analista de negócio, o meu analista de BI, o meu especialista em Power Platform possa fazer isso em um mês, enquanto um desenvolvedor ia levar aí 3, 6 meses para fazer. Aí, claro, né, tudo vai depender da complexidade do desenvolvimento. Por exemplo, João, tem ali aquela base de dados do lado no lado esquerdo. Qual que é o comum data service ali nesse lado aí? Isso aí. Aí eu faria um fluxo ali para jogar para o comum data service Isso e aí. puxar para lá para o Power BI, no caso. Exatamente. Eu vou dar um exemplo, ó, quer ver? Bem interessante a tua pergunta. Eu estava conversando com um cliente que eu estou prestando consultoria, né, pela GAVB, e o cliente estava me falando, né, o desenvolvedor do cliente lá, né, que está me dando suporte no trabalho, né, ele estava me falando que ele prestou um serviço de consultoria freelance para uma empresa para desenvolver uma aplicação de negócio, tá, de registro de qualquer coisa, não sei o que é. O que ele fez? Ele fez o orçamento de quantas pessoas iam utilizar o serviço, comprou as licenças necessárias para cada usuário, né, para ter a proteção por nível de usuário, contratou o Common Data Service e criou a aplicação inteira dentro do Power Apps para o cara. E a empresa do cara hoje gira só com Power Apps. Tem um case, se eu não estou enganado, né, João, de um aeroporto, né? Não sei se é nos Estados Unidos. Ah, boa. Se entrar no site da Microsoft, lá no Power Apps, tem o case do aeroporto, exatamente. Que eles desenvolveram lá algum sistema de gestão lá, se eu não estou enganado, para controlar o tráfego lá, a movimentação da pista, né? Acho que era uma coisa assim. Exato. Então, bem legal também. E parece que quem desenvolveu, se eu não estou enganado agora, na leitura que eu estava fazendo, não foi a galera de dev, foi os próprios usuários de negócios que começaram a ver necessidades, né? Exatamente. Então, literalmente, não fica só preso ao cara de TI, né? Tipo assim, claro, se você tiver uma boa lógica do fluxo do trabalho, do seu dia a dia, eu acho que fica fácil.
O que acontece, tá? E é uma coisa que eu estou aprendendo, estou estudando, eu posso criar, por exemplo, os meus próprios conectores. Puxa, eu tenho um conector aqui que eu precisaria utilizar e eu não consigo porque não tem esse conector nativo. Por exemplo, via API lá, vou dizer, para consultar CEP, tá? Para consultar CEP lá dos Correios. Eu posso desenvolver um conector que faz isso. Aí, se eu for um usuário experiente ou um desenvolvedor que tem esse conhecimento, eu posso desenvolver meu conector para uma solução que hoje a Microsoft não oferece a pronta entrega. Então, é muito amplo, né, as possibilidades e a ferramenta, né, o ambiente como um todo, né, ele não atende só usuários da área de negócio, né, ele atende também desenvolvedores, né, assim como, por exemplo, hoje, por exemplo, eu iniciei na carreira tem um ano e 2 anos agora vai fechar, que eu estou trabalhando com Power BI como consultor de BI 1 ano, tá? Por exemplo, eu não tenho talvez aquele background de experiência em trabalhar lá com o BI tradicional lá que o pessoal faz, que é no SIS, no SAS, no Reporting Services, embora eu conheça, aprendi ao longo dessa trajetória aí, né? Mas vamos dizer que eu não tivesse esse background. O Power BI, ele vem, quando ele surgiu, ele deu suporte para isso, né? Para que tu possa criar essas camadas, né? Utilizando sem utilizar essas ferramentas ou em comum acordo conectando nelas, né? Dá para fazer os dois. E é a mesma coisa aqui nas ferramentas da Power Platform, o Power Apps e Power Automate. Eu posso criar fluxos de RPA com código ou sem código, usando Python, por exemplo. Ele permite que eu escreva lá Python fazendo um comando de RPA com Selenium. Ou, por exemplo, eu posso, como eu acabei de citar o exemplo, criar um conector novo. Ou eu posso, por exemplo, escrever JSON e desenvolver aqui uma nova solução que expanda as possibilidades. Então, as possibilidades são múltiplas, né? Por exemplo, quando eu vou utilizar aqui o serviço, por exemplo, eu não tenho um cientista de dados na minha empresa, mas eu tenho o serviço do AI Builder, posso utilizar para ele para fazer uma predição, para fazer, por exemplo, tirar uma foto de uma placa de um carro e essa foto ser lida e a placa ser escrita num dataset, por exemplo. Pode ser também. Legal, Ou se muito isso legal. já existe, já foi implementado em algum momento, eu posso pedir para esse cara criar uma API para mim, para que eu possa conectar nesse modelo que já faz isso, e assim vai indo. Esse que é o grande trunfo, tanto para usuários de negócio, quanto para desenvolvedores. Pô, legal, velho, muito top isso. Assim, eu vejo como... Eu estava tendo um projeto hoje e o cliente falou, não, vamos fazer em... Ele tem um sistema no Dynamics, sabe? CRM Dynamics. E hoje ele falou, não, vamos fazer alguns processos em Power Platform, que hoje é manual para ele. Eu falei, velho, isso é muito bom. Eu não posso sugerir isso porque eu trabalho na parte de engenharia, né? Mas, Sim. isso, mas velho, o processo dele é tão manual, assim, é muito manual, é absurdo. É muito manual de absurdo. E ele falou, não, daqui a alguns meses a gente vai botar o Power Platform, o Automate, para isso ficar dinâmico, para não depender, porque hoje o processo deles depende do cara de TI. Então, se o cara de TI adoecer, tirar férias, tipo, o processo meu que dá uma travada, entendeu? É isso, justamente é isso. Não fica, O que tipo, o negócio não ficar dependendo mais da TI. Não tanto, né? Assim, é que uma coisa não exclui a outra, tá? Eu penso assim, ó, são coisas que caminham de comum acordo, tá? Porque, por exemplo, a TI também tem suas próprias tarefas e aí absorver mais uma demanda de desenvolvimento, poxa, daqui a pouco é um gargalo, entendeu? Ou aumento de custo que agora não se precisa. A não ser que daqui a pouco, poxa, eu trabalho com TOTOS ou com SAP, por exemplo, eu preciso desenvolver uma solução dentro do SAP. Bom, daí tu queres, é uma opção da empresa desenvolver dentro da ferramenta. Aí vai contratar um desenvolvedor que tem essa perícia. Mas daqui a pouco não é uma opção, necessariamente uma exigência que seja dentro da SAP ou dentro do TOTOS. Então a gente pode estender isso usando Power Apps, por exemplo? Pode. São coisas que caminham juntas, tá? Esses dias me perguntaram, né, como é que eu vi o mercado de trabalho, né, para absorver essas demandas de Power Platform, né, que não só de Power BI. Eu falei, cara, eu vejo infinitas possibilidades, assim, sendo bem otimista, tá? Por quê? Porque, por exemplo, hoje trabalhando com analista de BI, estando sentado muitas vezes do lado da área de negócio, sentado entre aspas, né, porque a gente tá, boa parte do pessoal aí tá trabalhando home office, mas trabalhando junto com o pessoal da área de negócio lá do cliente,
a gente está do lado deles e vê as possibilidades que a gente teria de implementar soluções tanto de automação quanto de desenvolvimento. Então, as possibilidades são inúmeras, né? Exatamente. E assim, isso é uma aposta particular minha, assim, que eu faço no mercado, tá? Tem quem faça também, tem quem faça outra. Se me perguntar hoje o que eu estou estudando, eu estou estudando para o meu trabalho no dia a dia, estou estudando ETL na nuvem, né? Vamos dizer assim, engenharia de dados, né? Com a nuvem da Microsoft e os outros serviços, mas eu estou fazendo uma aposta particular, né, pessoal, na Power Platform. E eu acredito que vai ser possível colher frutos disso em breve, tá? Já para o ano que vem. Exatamente, eu concordo com você. Eu tenho essa mesma visão. Minha área é mais engenharia, mas boa parte dos clientes que eu participo hoje nos projetos da empresa nova, eles falam muito de implantar o Power Platform, porque eles querem automatizar processos que são manuais, né? Porque quando a gente vai entrar no projeto de BI, muitas vezes, é para tentar fazer com que uma planilha manual, né? Que eles fazem, o BI que eles fazem na planilha, vá para um Power BI da vida. Só que o dado é escrito manual numa planilha, né? Exatamente. Aí é que tá. E eles falam muito dos clientes já ouviram. Hoje mesmo, 2 clientes já falaram, não, vamos fazer no Power Platform. Vamos fazer um Azure Function, um App Service, um Web App, um Power Apps, para o cara no celular, lá na hora. Cadastrar. Isso é, tipo, para mim... Exatamente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei numa empresa, quando eu trabalhava no Senac, não tem problema falar, porque não sei como é que continuou a coisa, tá? Porque eu saí da empresa antes de ir para produção. Mas quando eu estava lá, estava sendo desenvolvida uma aplicação no Power Apps que fazia pesquisa de concorrente. O carinha que trabalhava lá no balcão, ele ia no concorrente, na escola concorrente, perguntava, qual que é o valor do curso aí de confeitaria, sei lá, daí a escola te passava todos os dados e tal, às vezes passava um prospecto, né, com escrito ali os valores e tal, o que a pessoa fazia? Antes ela escrevia um e-mail e mandava lá para o setor que eu trabalhava, putz, daí tu tinha que tabular aquilo dali tudo, aí agora como é que era a intenção? Era a pessoa preencher esses dados no Power Apps, valor, escola, quantidade, tirar uma foto do prospecto para a gente anexar isso no dataset lá no SharePoint como base 64. Então, a gente teria lá os dados prospectados do concorrente e ainda uma foto do prospecto do cara, talvez até das dependências do cara lá, se fosse o caso. Entendeu? É um exemplo, tá? Que me ocorreu aqui agora. Não, mas acontece isso hoje. E aí você vai, por exemplo, pegar o software lá que gerencia a empresa para desenvolver uma aplicação só para isso? Não vai, entendeu? Ou vai contratar um desenvolvedor Android e iOS para fazer isso para Android e iOS? Não precisa, entendeu? Para esse fim não precisa. Para criar um aplicativo lá, para o cara entrar e acessar, como fosse um Netflix de aulas só que dessa escola, aí seria necessário, mas agora para esse fim não precisa, entende? E acontece hoje muito ainda, né? Exatamente. Acontece muito hoje ainda, né? Muito bom. Outro dia mesmo um colega, eu também me lembrei um outro caso, não foi para produção, tá sendo cotado ainda. Um colega que é cientista de dados que atende um cliente veio falar para mim o seguinte: João, tu que está estudando Power Platform, seguinte, o cliente aqui está querendo desenvolver uma aplicação web em PHP para inserir dados num dataset que eu consumo para fazer predições a partir de um modelo. O que tu acha se a gente fazer isso via Power Platform e lançar esses dados lá no Azure? O que tu acha? Dá para fazer? Eu falei, cara, não só dá para fazer, como vamos fazer agora. Brinquei com ele assim, né? Mas, enfim, são possibilidades. E aí o cara lá, o cliente, ia ter que deslocar um desenvolvedor dele para fazer isso, uma pessoa da área de TI, ou contratar alguém de fora. Não tem porquê. Aí é aquela coisa, tipo, o cara fica pensando assim, poxa, o cliente vai pensar, putz, mas é caro. Mas põe a hora de desenvolvimento e mais manutenção, suporte e infraestrutura dessa aplicação no papel aí e ver o que sai mais barato. Top. Fora o tempo de entrega, né? Que é muito mais rápido, né? Com certeza. Mas um não exclui o outro, né? São fins diferentes, que nem eu falei ali, né? Uma aplicação para registrar dados do concorrente ou para tu ministrar videoaulas. São coisas diferentes.
Exato. Pessoal, vocês têm perguntas para o João? Eu vou parar a gravação aqui, tá, João? Beleza.